Esferas da Vida, Apoio Cultural, Porta-Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides, Escola Espírita de Araraquara, Apadrinhe, Estrutel, Estrutura Metálica, Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz, Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento. A grande tarefa do mundo espiritual em seu mecanismo de relações com os homens encarnados não é a de trazer conhecimentos sensacionais e extemporâneos, mas a de ensinar aos homens a ler os sinais divinos que a vida terrestre contém em si mesma, iluminando-lhes a marcha para a espiritualidade superior. Iniciamos com essa frase de Emmanuel, que está no prefácio do livro Fé, livro que é tema do nosso programa de hoje. Prepare-se, o Esferas da Vida está no ar. A alma que é vibração, vida e essência das esferas. Transmitido pela TV Cultura Paulista, pela Rede Amigo Espírita, pela TV Mundo Maior e pela Web Rádio Fraternidade, um olhar sobre a doutrina espírita começa agora. Fé. Fé é um livro destinado a todos que anseiam desenvolver, nem que seja uma faísca de fé, sejam religiosos ou não. Para as pessoas também que sentem dificuldade em perceber a presença divina num mundo aparentemente tão injusto. Para as pessoas também que temem perder a fé na humanidade. Enfim, quem contará melhor sobre essa obra sensível, necessária e preciosa é a sua autora, Larissa Chaves. Seja muitíssimo bem-vinda. Olá, Pri. Olá a todos que acompanham Esferas da Vida. É sempre uma alegria estar aqui. E hoje, inclusive, assim, muito emocionada te escutando, porque um livro é como um filho, né? Eu que já tenho 3 meninas, estou chegando hoje para falar desse 4º filho, desse menino que está aqui nas minhas mãos, que é o livro. Alegria de estar aqui. A alegria é toda nossa. Eu vou contar aqui para a nossa audiência o quanto que eu fiquei feliz e preenchida ao começar a ler inicialmente esse livro. E é por isso que você aí de casa vai entender o que a gente vai trazer para vocês, porque é um livro que é para todos. É precioso de fato. E a gente faz questão de apresentá-la, que é nascida em Salvador, espírita desde os 14 anos, mãe de 3 meninas lindas, palestrante, psicóloga clínica, palestrante também campeã do The Best Speaker Brasil 2024 e é escritora e autora. E hoje a gente volta com a Larissa aqui para o Esferas da Vida. Muito feliz, Larissa, porque esse livro de fato é um livro que encanta, é um livro que a gente realmente se identifica, porque tudo que você traz no livro ressoa nos nossos corações, ressoa no nosso mundo interno. Eu queria que inicialmente você contasse pra gente o porquê do desenvolvimento desse livro e o porquê do tema fé. O que te moveu a escrever este livro? Então, a história desse livro, ela começa há um pouquinho mais de um ano. Eu estava no avião, a caminho de um congresso espírita em Ibiá, e como estava sozinha nesse voo, eu fiz o que costumo fazer, ou eu leio ou eu escrevo. Então, eu peguei um caderninho azul e comecei a escrever como uma tempestade de ideias, assim, só esvaziando a mente, achando inicialmente que eu estava meditando sobre a palestra que faria no congresso, mas foi surgindo uma certa inspiração de alguns títulos de histórias, histórias que eu vivi, histórias que eu vi, histórias biográficas mesmo. E eu fui anotando todos aqueles títulos. No total formaram 20 títulos. E depois foi vindo um certo parágrafo, uma narrativa, que falava sobre a importância dessa fé no cotidiano, dessa vivência da confiança em Deus, da fidelidade, para além de um simples acreditar.
mas aquilo que acontece no nosso cotidiano, o cotidiano de pessoas comuns, de pessoas imperfeitas, de pessoas que ainda não dão conta de ser mártires da fé, mas que têm essa oportunidade ali na própria vida. E aí naquele momento eu entendi que era talvez um insight, uma inspiração espiritual ou uma convocação a contar aquelas histórias, entrelaçar as histórias ao conhecimento do Evangelho, da doutrina espírita, contar a minha própria história de fé, a história de outras pessoas com as quais eu convivi, que de alguma forma também aparecem ali, para que o leitor pudesse fazer contato com a sua própria história, com o seu próprio relacionamento com a fé. E é aí que nasceu o livro. E olha, o livro, ele começa, né, na introdução do livro, você utilizou uma frase de Jesus durante um sermão profético, que é: e por se multiplicar a maldade, o amor de muitos esfriará. Você acredita que nós somos, né, com certeza nós somos atingidos por tsunamis de impotência, pessimismo, a gente consegue ver tudo com muita facilidade hoje, as notícias são 24 horas ao vivo e a cores para todos nós, que, né, a maioria tem facilidade aí com rede social, mídia digital. O amor de muitos está esfriando, Larissa? Inclusive, é tão interessante porque essa quarta-feira agora eu estava numa casa espírita fazendo um estudo e assim que eu terminei o estudo, uma senhora segurou o meu braço e ela disse assim: olha, eu não sou espírita, eu tô aqui só para acompanhar essa moça que está comigo. Ela estava meio brava assim falando comigo, como se não tivesse gostado muito da palestra até. E ela disse assim: não sei se você já percebeu, mas a humanidade está andando para trás. O que vocês espíritas têm a dizer sobre isso? E eu disse para ela assim: olha, a gente não tem como conversar sobre isso aqui agora, né? Porque a gente já ia seguir para o passe. Mas na hora eu remeti a esse trecho que está na introdução do livro, que é como eu começo a obra, exatamente partindo dessa tese muito equivocada, que é a tese de muitas pessoas, inclusive para defender a incredulidade, para defender a descrença, para defender o ceticismo, que é essa ideia de que a coisa piorou, de que a humanidade regrediu. E inclusive existem hoje grandes pesquisadores que vão falar o quanto essa tese, na verdade, é uma tese sem fundamentação alguma. O que aconteceu é que nós passamos a ter esse acesso à informação, acesso em tempo real. E como está lá, inclusive, no Livro dos Espíritos, e continua ainda muito real hoje, essa maldade, as guerras, os genocídios, tudo isso faz muito alarido, faz muito barulho. Mas nós nunca tivemos, em outros momentos históricos, tantas pessoas inquietas, inconformadas, se mobilizando, não aceitando essa maldade que ainda existe, que ainda vigora como antes. Então há inclusive um trecho de Joana de Ângeles que ela diz assim: antes nós aplaudíamos a maldade, nós olhávamos e não nos estarrecíamos. Então, ainda que a gente não tenha conseguido chegar ao ponto de não ter a maldade ou de silenciar a maldade, ao menos nós já não aplaudimos. Isso já é um avanço. Então pode parecer, sob o olhar de muitas pessoas, que as coisas estão piores, mas isso não é verdade. E na verdade nós estamos mais conscientes do que é de fato o mal. Porque como você acabou de falar, antigamente a gente aplaudia acreditando que fosse o caminho certo ou um caminho normal e real dentro da nossa vida na época. E hoje a gente tem a consciência do que é o mal e a gente percebe e entende, né? Na realidade, as ocorrências do mal chegam mais perto da gente com facilidade, né? Essa é uma grande questão. Mas as pessoas, você acredita que as pessoas estão descrentes da religiosidade, da espiritualidade? O que a gente está fazendo de errado? Aí a gente vai depender um pouquinho do contexto, né, Pri? Aqui no Brasil, a gente está num contexto, hoje de manhã mesmo, no estudo que eu faço pela Rede Amigo Espírita, eu falava sobre isso. Eu me sinto, de certa forma, privilegiada de estar aqui no Brasil, apesar de todos os nossos problemas. Nós somos um país muito crente, né? Um país que acredita muito. Quando a gente observa os dados do censo,
ali uma divisão entre as crenças, as denominações religiosas, mas a quantidade de pessoas que se auto-intitula realmente descrente é muito pequena. Quando a gente vai para outros cenários, a gente vai inclusive assim para o berço da doutrina espírita, para a França, a gente observa um cenário muito diferente. E Leon Denis, inclusive nesse livro, que é um dos livros que eu estou estudando atualmente lá na Rede Amigo Espírita, O Problema do Ser, do Destino e da Dor, ele logo na introdução, quando ele fala da evolução do pensamento, ele já vai nos explicar isso. Essa evolução não é linear. Então, quando a gente tem essa sensação de, meu Deus, mas a França recebeu o Espiritismo e agora tão descrentes, isso faz parte do nosso processo, que não é linear. O fato de não ser linear não quer dizer que a gente está andando para trás, não quer dizer que a gente está retrocedendo, mas quando um ideal superior desce à Terra, ele não consegue se sustentar na pureza com que desceu. Isso acontece, por exemplo, com o próprio cristianismo. A gente não pode imaginar que o cristianismo ao qual a gente tem acesso é exatamente puro como aquele que Jesus trouxe. Ele vai se alargando, aqueles que são responsáveis por disseminar a informação não são tão purificados quanto aquele que trouxe, aquele grande missionário, Messias, como é o caso do nosso Mestre Jesus. Conforme vai se alargando nesse terreno em que nós somos ainda sombra e luz, joio e trigo, é natural que hajam distorções. E a gente vai ver o cristianismo, por exemplo, chegando ao extremo de deturpar completamente uma mensagem de amor e liberdade e chegando ao extremo de realizar cruzadas, inquisições e tantas coisas que a história nos mostra que são uma total deturpação. E aí, no movimento pendular da evolução, a gente percebe na hora mais escura da noite a chegada de um Francisco de Assis, por exemplo, exatamente para fazer esse movimento em que, saindo de um extremo ao outro, a gente vai aos poucos e gradativamente chegando a esse lugar de equilíbrio. Então, existem hoje muitas pessoas descrentes, muitas pessoas desacreditadas, mesmo no Brasil. Nós vivemos aí nas últimas décadas muitas pessoas também meio saturadas, meio cansadas dos escândalos, de tanta coisa que ficava escondida embaixo do tapete, tantas lideranças religiosas que foram descobertos escândalos. E é claro que essas iniquidades fazem com que o amor de muitos se esfrie. Mas a gente não pode desesperar, porque tudo isso faz parte dessa evolução do pensamento, em que a gente sai de um extremo, satura aquele extremo, vai para o outro extremo, mas a gente vai cada vez nesse movimento pendular em extremos, digamos que menos extremos, até que a gente vá chegando a esse caminho do meio. Então é natural que tudo isso aconteça, é esperado para a nossa estatura evolutiva. E criamos também muitas expectativas, muitas vezes, nos líderes religiosos e não no ser como Jesus, que é nosso modelo, nosso guia, ou nosso Criador, que é Deus. A gente às vezes se perde na questão dos líderes, não é? É isso mesmo, excelente. Continuamos aqui com ela, Larissa Chaves, falando do seu lançamento, o livro Fé. Mas chegamos ao nosso momento Chico Xavier. Hoje vamos acompanhar uma história de fé e esperança, a história do Chico com uma menina doente que nem falar ela conseguia. Vejam quanta emoção, uma história que mostra que o bem que a gente faz aos outros volta para nós de maneiras surpreendentes. Momento Chico Xavier. Chico Xavier soube que perto de sua casa vivia uma menina com problemas graves de saúde, que nunca havia falado. Sensibilizado pela situação, Chico começou a ajudar a família, e todos os sábados, visitava a mãe e a menina. A mãe, sempre esperançosa, dizia a Chico: "Meu sonho é ouvir o som da voz da minha filha. Eu nunca ouvi sua voz." Chico tomou isso como uma missão. A cada visita, ele encorajava a menina. "Vamos falar uma palavrinha. Vou te ensinar uma palavra para sua mãe ouvir sua voz. Diga, Jesus." Apesar das dificuldades, Chico persistia. Até que um dia, após muito esforço, a menina conseguiu dizer, com dificuldade: "Jesus,
Chico ficou maravilhado. Correu até a cozinha, onde estava a mãe, e exclamou: Venha, sua filha falou. A mãe, incrédula, correu para a sala, e a menina, num esforço ainda maior, repetiu: Jesusu. A mãe caiu em lágrimas, emocionada, ao ouvir pela primeira vez a voz de sua filha. Semanas depois, Chico soube que a menina havia desencarnado. Tempos mais tarde, em 1976, durante o Congresso Mundial de Jornalistas e Escritores Espíritas em Brasília, Chico participou como convidado. Após retornar a Uberaba, uma noite, ele acordou sentindo uma dor pavorosa no coração. Era seu primeiro infarto. Sentado na cama, tentando pedir ajuda, ele percebeu que a voz não saía, e pensou: Meu Deus, vou desencarnar sem conseguir chamar por socorro. Vão me encontrar caído aqui. De repente, um espírito apareceu no quarto, com um véu cobrindo o rosto. Colocou a mão sobre o peito de Chico, e a dor cessou imediatamente. Com a dor aliviada, Chico conseguiu chamar por ajuda, e foi levado ao hospital, onde ficou internado por 2 semanas. Na primeira noite de volta em casa, Chico se sentou para orar e agradecer. O mesmo espírito apareceu novamente, e Chico, reconhecendo-o, disse: Quero lhe agradecer. Sei que foi você quem colocou a mão no meu peito, interrompendo o infarto. A quem devo minha gratidão? O espírito retirou o véu e disse: Chico, vou dizer uma palavra, e você se lembrará de mim. E com uma voz suave, disse: Jesusu. Era a menina que, anos depois, voltava para retribuir a ajuda que recebeu, salvando Chico em seu momento de maior necessidade. Essa história nos mostra que as sementes de amor que plantamos podem florescer nos momentos mais inesperados. Chico Xavier recebeu o retorno de sua bondade em forma de auxílio espiritual, demonstrando que o bem que fazemos aos outros volta para nós de maneiras surpreendentes. Que possamos sempre escolher a compaixão e a solidariedade em nossas ações diárias. Recebemos também a querida médium Maíse Braga, que nos ajuda sobre a importância de manter a fé. Cada um de nós é um universo. Nós ainda vamos passar por muita coisa. O mundo não vai melhorar daqui para o ano que vem. As pessoas estão mostrando o seu melhor e o seu pior. O que nós não podemos permitir é que toda a onda de pessimismo, de dificuldades reais que as pessoas estão vivendo, causem tanto impacto em nós, que nos façam acordar com desânimo, nos façam pensar que nada vale a pena, nos façam olhar quem nos ama com desprezo até, nos faça pensar que, meu Deus, seria melhor que eu não estivesse mais aqui, como milhões de pessoas estão fazendo. Nós não podemos ser milhões. Cada um de nós é um universo. E se acreditamos, não importa se no espiritismo, no catolicismo, no budismo ou em nós mesmos, nós precisamos manter a nossa fé com toda a coragem do nosso coração. Agora eu quero saber se você aí acredita no poder da comunicação do bem. A Rádio Boa Nova e a TV Mundo Maior, inclusive a nossa retransmissora na cidade de Araraquara, faz parte do complexo André Luiz e tem levado há muitas décadas a palavra que inspira milhares de vidas por meio da comunicação. E você aí quer fazer parte desse grande movimento do bem, levando a mensagem do Espiritismo que faz a diferença todos os dias? A TV Mundo Maior e a Rádio Boa Nova precisam de você. Seja um sócio do Clube Amigos da Boa Nova, apoie essa causa,
apoie a TV, apoie a rádio, garanta que essa mensagem chegue a quem mais precisa. Ligue aí no 0800 120 1838 ou entre em contato também pelo WhatsApp, que é 11 9 7834 2246. Seja um amigo da Boa Nova, ajude a espalhar luz. A gente vai para um brevíssimo intervalo e a gente já volta com mais esferas da vida para vocês com Larissa Chaves. Porta Joia Lingerie. Uma boa noite de sono começa com a lingerie perfeita para você dormir. Nós temos para você Liganete 100% algodão, a Viscolaika, que é um tecido maravilhoso, muito gostoso de você sentir no corpo, é um toque delicioso. Passe pela Porta Joia e experimente as nossas opções de linha à noite. Sempre as melhores marcas, com os preços exclusivamente para você. Porta Joia Lingerie, sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, a armação mais lente com filtro de luz azul por R$ 239. Apenas R$ 239. Vem pra Fabrilém. A Casa de Fraternidade Chico Xavier é uma organização filantrópica e religiosa, de caráter educacional, cultural, beneficente, de assistência e promoção social, sem fins lucrativos. Sua missão é promover a educação moral e intelectual do indivíduo. São atendidas 309 famílias e 80 crianças nas atividades e projetos, sendo mais de 7.660 refeições, 350 kits de Natal, 1.320 cestas básicas por ano e 1.000 ovos de Páscoa. No início do ano de 2020, a Casa de Fraternidade Chico Xavier começou a construção de sua sede, que possibilitará a implementação e início de quase todos os projetos almejados. Ajude a construir e compartilhar esse sonho, que auxilia a modificar a vida de muitas pessoas, crianças e adolescentes. Acesse o site e colabore www.fraternidadechicoxavier.com.br. Foi um grande sucesso o lançamento do Residencial Pianó, transformando o conceito dos condomínios fechados de alto padrão na melhor localização de Araraquara. Pianópolis tem fácil acesso, ruas largas, segurança, um condomínio fechado que combina lazer, muito verde e segurança para toda a sua família. Quadras e estrutura pensada nos detalhes. E as condições especiais continuam, com 15% de entrada e saldo em até 60 vezes direto com a loteadora, com apenas 3% de juros ao ano, mais IPCA. Imperdível. Garanta seu lugar no condomínio fechado mais exclusivo de alto padrão da cidade de Araraquara. Agende sua visita e surpreenda-se. Fale com um dos corretores da Borsari Imóveis ou acesse borsarimoveis.com.br. De volta ao Esferas da Vida, o programa de hoje é sobre o livro Fé. Uma faísca de fé pode iluminar o seu coração, o nosso coração. O programa é com a autora Larissa Chaves, nossa entrevistada. Mas antes de voltarmos para a nossa entrevista, temos sempre o nosso querido quadro Desenho que Fala aqui no nosso programa. E a mensagem de hoje é sobre a fé, com certeza, e claro, né? Vejam lá a menininha com um problema considerável. Olha, parece um problema meio grandinho aí, né? E fala que quando a sua fé é pequena, o problema é aterrorizante. Mas quando a sua fé é grande, o problema não vai te assustar. E não é que o desenho que fala tá certo? Qual é aí o tamanho da sua fé? Porque sem fé seria impossível a nossa caminhada por aqui.
@desenho que fala toda semana para vocês no Esferas da Vida. Vão lá no perfil do Instagram, @desenho que fala. Todo dia tem uma mensagem nova, motivadora, espírita, espiritualizada, evangélica, para a gente começar, muito bem o nosso dia com uma injeção de energia, de espiritualidade para a nossa caminhada. E a gente já volta para a nossa entrevistada. Hoje a gente lança também aqui no Esferas da Vida o livro Fé, que é da Larissa Chaves, que está aqui conosco. E Larissa, a gente começou entendendo um pouquinho a introdução do seu livro, que você traz, que as pessoas, muitas vezes o que Jesus falou, a gente começa a ficar um pouco desanimado, tendo um olhar um pouco míope em relação à realidade do dia a dia do nosso mundo. Mas a gente sabe também que a gente vive num mundo de provas e expiações, onde a maldade está um pouquinho superior à bondade, ao bem, O mal está um pouquinho prevalente ao bem. Como que você lida e como que você poderia explicar para a gente essa questão da importância da fé e para você o que de fato é a fé? Eu gosto muito, Pri, do significado, da história das palavras, da raiz das palavras. A palavra fé vem de duas outras possibilidades, pistes e fides, que significam literalmente confiança, crença, fidelidade. Fidelidade à verdade. Então, olha que interessante a história que esses significados nos contam. Eu gosto de perguntar nas palestras, Alguém tem dúvida de que Deus seja fiel? Um crente não tem essa dúvida. Alguém que acredita em Deus não tem essa dúvida. Inclusive, em vários caminhões, existe uma palavra, um trecho bíblico que fala Deus é fiel. E vários adesivos de caminhões ou de carros a gente consegue ver, Deus Sim. é fiel. Então, é uma informação que o senso comum já divulgou bastante, já está bem difundida. Só que a fé é a nossa parte na história, é a nossa fidelidade, é a nossa confiança. Não basta a gente dizer, eu acredito nisso, eu acredito naquilo. Por isso que é fé para além da crença. É na nossa vida, nesse planeta de provas e expiações, que nós daremos o testemunho dessa fidelidade, o testemunho dessa confiança. Então, as histórias, inclusive, que estão presentes nesse livro, são 20 causos, como eu gosto de dizer. Eu sou baiano, mas eu adoro um causo mineiro. São casos, são casos que nos trazem exatamente essa ilustração de como em situações cotidianas, se a gente se mantiver firme, apesar das provas, apesar das expiações, a gente vai sentir medo, a gente vai sentir tristeza, a gente vai sentir tudo igual a gente costuma sentir. Não é que nos tornaremos super-homens ou super-mulheres, mas é o poder dessa fé que vai nos sustentar a passar por essas experiências, sentindo o que a gente precisa sentir, mas sem desespero. Então eu diria que a grande diferença, Pri, dessa fé fidelidade, dessa fé confiança, é que a gente sente a tristeza, a gente sente o luto, a gente sente as dores, mas a gente tem algo que nos sustente, a gente sente uma força nos sustentando. Esse é o poder da fé. E como você falou aí da estrutura do livro, que são 4 partes com 5 capítulos cada um, o primeiro você conta um pouco da sua história, do seu início. E que desde pequenininha, de pequenina, você tinha medo, um medo de falhar, não sei se seria isso, mas que você sentia já uma maturidade, um peso já desde pequena para que as coisas ocorressem de acordo. Conta um pouquinho pra gente essa história, porque eu achei tão interessante mostrar que você fez essas relações, desde o seu nascimento, os sinais de tudo como que foi. É importante para a gente também pensar como aconteceu essa nossa existência, essa nossa reencarnação, da maneira como você olha para a sua. Inclusive, no início da obra, eu vou citar aquela história de Dona Laura, que está lá no livro Nosso Lar. Isso que é uma mesmo, história que eu me identifico muito. Porque Dona Laura estava ali no nosso lar, com a família dela reunida, e começa a preparar o retorno dela, a reencarnação dela.
E ela estava numa situação favorável, né, com uma certa lucidez espiritual, aproveitando ali aqueles momentos, mas há um momento em que ela é tomada desse medo. Esse medo do espírito que na vida espiritual já tem uma certa lucidez, mas que não sabe se aquilo vai se sustentar quando ele reencarnar. Quando eu li isso a primeira vez, eu estava na Juventude Espírita Nina Aroeira, lá em Salvador. Eu tinha talvez meses de espiritismo, e aquilo foi uma forma talvez de nomear o que eu sentia. Aquela angústia que eu sentia há muito tempo, aquele medo, como você falou, aquela cobrança. Eu fui uma criança que, com 7 anos de idade, todos os dias, minha mãe fazia transporte escolar e eu passava todo dia por um mesmo trecho. Eu me lembro desse trecho, das dunas de areia branca, e quando eu passava por esse trecho, eu olhava aquelas dunas e eu falava assim, meu Deus, me ajuda hoje a ser um pouco melhor do que eu fui ontem. Então eu tinha esse peso, essa autocobrança, como se eu tivesse meio acordada, apesar de estar ainda na infância. O corpo estava na infância, mas a mente estava muito desperta, e isso gerava certas angústias. Então é natural que muitos de nós, como Dona Laura, na hora que a gente acorda espiritualmente e a gente sabe a seriedade, a importância que é a oportunidade de uma reencarnação, nós temos muito medo de falhar. Então, a fé foi esse grande sustentáculo para esse medo. Às vezes a gente acha que o medo, ele não convive com a fé, mas eu posso testemunhar que a minha fé, até hoje, sempre esteve muito acompanhada do medo. Só que eu vou com medo mesmo, Pri. Que é o mais importante, a gente tentar seguir com medo mesmo. E o que eu achei muito interessante dessa sua passagem foi a questão de você fazer essa identificação pelo livro, a mesma história, você percebeu que você sentia a mesma angústia, que já veio, né, com não com uma carga, mas uma criança de 7 anos pedindo para ser cada dia melhor, você já percebe a responsabilidade desse espírito para que não haja falha, né? A consciência espiritual muito atrelada, já muito sensível já desde a infância. E a gente nessa idade hoje, sabendo do que nós todos aqui, espíritas ou estudiosos, independentemente da religião, a gente precisa tentar mesmo viver o que a gente lê, o que a gente sabe, mas muitas vezes existe de fato uma diferença entre o que a gente sabe, o que a gente lê, para o que a gente é, né? E a gente pode às vezes viver numa ilusão, concorda, Larissa? Muitas vezes a gente acha que o que a gente lê, a gente é, e não é. E a gente acaba ficando um pouquinho desiludido, mas essa desilusão vem para nos mostrar a verdade, não é isso? Na etapa em que nós nos encontramos, né, a grande maioria de nós está na categoria de espírito imperfeito, sonhando em chegar na próxima, que é de espírito bom. Eu diria que todos que estão nessa categoria, que é a maioria de nós, que é aquela com a qual eu me identifico, sempre haverá uma incongruência, um grau de incongruência. Sempre haverá um grau de inconformidade entre aquilo que a nossa cognição já entendeu, o quanto de informação que a gente já tem, mas que ainda não pegou aquele elevador, né? Então a gente ainda não sente daquela forma, ainda não vibra daquela forma, ainda não tem atitudes que correspondem, ou seja, a gente entendeu, mas a gente ainda não compreendeu, que é algo muito mais profundo do que apenas entender cognitivamente. Então, uma certa incongruência é natural. Agora, se a gente se ilude que porque entendeu já é, aumenta o grau de incongruência, porque aí a gente está na performance, aí a gente está na fantasia, aí a gente está na ilusão. É isso mesmo, e a gente precisa prestar bastante atenção, e você, como uma boa psicóloga clínica, entende da importância desse autoconhecimento para que a gente de fato perceba essa distância e comece a agir de acordo com o que a gente é, não do que a gente imagina, certo? Sim. E isso é uma tarefa que exige muita sinceridade conosco. A gente nem precisa contar para ninguém, você nem precisa sair por aí falando para as pessoas. Mas o caminho, ou como eu gosto de chamar, essa jornada do autoconhecimento,
É uma jornada que não é uma corrida de 100 metros, não adianta você querer chegar afobado. É uma jornada que é uma maratona espiralar que tem começo e não tem fim. A gente vai passar essa existência e mais algumas boas existências nessa jornada. Então a gente precisa ser muito sincero, porque senão a gente fica na ilusão, enganando inclusive a si mesmo. E aí quando a gente desencarna, imagina só, né? O banho de água fria, que é você mesmo está acreditando que está numa situação, que já é isso, que já é aquilo, e de repente, quando a gente desencarna, a verdade de quem nós somos, ela aparece. Então é muito melhor que a gente tenha calma, que a gente tenha paciência, mas que a gente caminhe para frente e para o alto, que é uma coisa que Leon Denis sempre repetia, né? Para frente e para o alto, sabendo onde a gente quer chegar, mas sem perder de vista a realidade do hoje. Então, por exemplo, Piri, eu acho lindo os mártires da fé. Eu leio e eu já reli mais de uma vez os livros, aqueles romances históricos de Emmanuel, Paulo Estevão, Ave Cristo, há 2000 anos. Eu acho lindo, mas eu sei que hoje essa não é a minha realidade. Não adianta eu achar que se hoje eu estivesse naquele contexto, eu seria capaz desse exercício de fidelidade. Provavelmente não, porque eu me vejo infiel, me vejo pequena, me vejo fraca em testemunhos muito menores. Então, saber dessa realidade coloca os nossos pés no chão, para que a gente desça daquele banquinho da falsa superioridade que muitas vezes nós nos encontramos. Larissa Chaves, aqui no Esferas da Vida hoje conosco, lançando o livro Fé. É um livro para todos nós, para todas as idades e todas as religiões e religiosos. No momento vamos receber também o querido médium filantropo Divaldo Pereira Franco, desencarnado neste ano de 2025, que nos ajuda no programa de hoje respondendo sobre o que fazer nos momentos difíceis. O Senhor disse-nos tudo que pedirdes a meu Pai, orando, Ele vos atenderá. E é impressionante. Quantas vezes na minha larga existência, um momento difícil, grave, e eu dou este grito de socorro. Meu Deus! Não é necessário dizer mais nada. E a resposta é como um relâmpago. Eu transpiro, os batimentos cardíacos reequilibram, eu sinto uma onda leve de frio, a pressão arterial muda um pouco, a circulação sanguínea é a resposta divina. E vem a solução. Nem sempre a solução que eu gostaria, mas é claro, porém a solução que Deus acha de melhor para mim. E eu irei perceber, mais tarde, que aquela negativa, que aquele fato realmente foi a melhor coisa que me aconteceu. Outras vezes, quando a coisa acontece como eu gostaria, constato depois que não foi tão bom, que não foi tão compensador. E então eu me entrego à divindade. Estou nas tuas mãos, Senhor, de minha vida. Apiada-te de mim. Vamos dizer isso. Tem compaixão de nós. Os teus filhos, Senhor Deus, nosso Pai, Senhor das estrelas e das galáxias, do infinito e das moléculas. Tem compaixão da nossa pequenez e vermes pensantes e ajuda-nos a entender o inextricável das leis universais. Somos teu filho e nos criaste para a glória celestial. Através de Jesus, nosso modelo, nosso guia, estendamos o amor nestes dias difíceis. Amemos mais ao nosso filho, especialmente aquele que nos é muito simpático, a nossa filhinha rebelde,
à nossa esposa cansada, ao nosso marido renitente, viciado, que está cansado de ficar em casa e está descarregando em nós. Cuidado, muito cuidado. Não estamos acostumados a viver em família. E os casos graves de agressão doméstica estão aumentando muito por causa da irritabilidade dos parceiros dentro de um apartamento muito pequeno, da inquietação das crianças. Vamos aprender a viver em família e agradecer a Deus estarmos vivos. Sobretudo, sermos lúcidos. E se for possível, não será pedir muito. Tome do livro de sua religião, ou do Evangelho, o texto do Novo Testamento, segundo o Espiritismo. Abra e leia em meio tom com a família reunida. A família que ora permanece unida. A família que ora ama. A família que ama ora. Quem ora e ama é profundamente feliz. Aceite, alma querida, o coração do seu velho amigo e companheiro de lutas. Será que a pessoa sem religião é ateísta? Finalizamos com o quadro de Ciência, Saúde e Espiritualidade, comandado pelo NUPS, que é o Núcleo de Pesquisa de Espiritualidade e Saúde da Universidade Federal de Juiz de Fora, fundado e dirigido pelo médico psiquiatra Dr. Alexander Moreira Almeida. A reflexão de hoje é com ele, Dr. Alexander, e quando eu falei finalizamos este bloco. Logo a gente volta com o próximo. Ciência, Saúde e Espiritualidade. NUPS, Núcleo de Pesquisa em Espiritualidade e Saúde, da Universidade Federal de Juiz de Fora. Tá errado, tecnicamente, com dados, dizer que o sem religião é alguém que não tem fé, não tem espiritualidade, não acredita em Deus, é ateu. Isso é uma ideia errada. Um pequeno aumento de 1%, 1,4% na realidade, dos sem religião. Ou seja, não na dimensão que se imaginava, em 12 anos aumentou 1,4% na população brasileira. E é mais comum em Roraima e Rio de Janeiro. Agora, muito cuidado para interpretar o que significa sem religião. Sem religião é, como eu disse, um balaio de gato. É muita coisa que as pessoas dos mais diversos tipos aí neste sem religião. E eu vou mostrar para vocês um dado do Datafolha. E segundo o Datafolha, na época, 12% seria sem religião. O Datafolha perguntou, entre este pessoal que é sem religião, perguntou se eles acreditavam em Deus. E percebeu que 89% dos sem religião acreditavam em Deus. Ou seja, no Brasil, isso dados que a gente já tinha do próprio censo de 2010, que a gente não tem ainda 2021, em torno de 1% da população brasileira refere não acreditar em Deus. Então a crença em Deus é maciça. O Brasil é um dos países que se relata a maior crença em Deus no mundo. Às vezes, por exemplo, o filho é filho de pais de religiões diferentes. E aí quando responde, fala, não, o filho não tem religião ainda, porque não se sabe qual das duas religiões ele vai escolher, por exemplo. Então se coloca como sem religião. Há pessoas também, eu fui criado católico, mas eu gosto também do budismo, do espiritismo, eu não tenho religião, mas eu tenho fé, eu acredito muito em Deus, eu oro todo dia. A gente atende isso com muita frequência, por exemplo, também. Né? Então é muito comum a pessoa ter alguma espiritualidade, às vezes bastante intensa, mas ele não considera. Alguns espíritas consideram que o espírito não é religião, então ele não fala que não tem religião, mas ele acredita em Deus, em reencarnação, em mediunidade, etc. Então é importante entender esse contexto mais amplo do sem religião. Então, muito cuidado, tá errado tecnicamente, com dados, dizer que o sem religião é alguém que não acredita não tem fé, não tem espiritualidade, não acredita em Deus, é ateu. Isso é uma ideia errada, tá certo? Apenas 10% desse grupo é isso. Os outros, aí, como eu disse, é muito misturado.
A Casa Editora O Clarim divulga há mais de um século a luz e o conhecimento da doutrina espírita com valioso conteúdo, de belíssimos romances a esclarecedoras obras doutrinárias. Conheça, divulgue e compartilhe a lucidez do Espiritismo. Casa Editora O Clarim. Acesse www.oclarim.com.br. Ei, tá difícil de enxergar, né? Aqui nas Óticas Fabrilém, você cuida da sua visão com o melhor preço da região. Óculos completo, armação mais lente com filtro de luz azul por R$239. Apenas R$239. Vem pra Fabrilém. Onde os sonhos ganham cenário. Detalhes que transformam momentos em memórias. Sabores que celebram o amor. Emoção que explode com intensidade. A energia da festa que pulsa em cada batida. Olhares que falam. Movimentos que encantam. Instantes que ficam para sempre. Que Festa Eventos, onde a sua história se torna inesquecível. Paz espera. E a gente volta ao Esferas da Vida. O programa de hoje é sobre o livro Fé. A Nossa Fé Vence o Mundo. Com a autora Larissa Chaves, que lança aqui no nosso programa esse livro, que é um livro para todos nós, acessível, muito acessível, gente, de leitura e muito bonito. Você traz nesse livro a sua longa jornada em busca da fé, não é, Larissa? Sim. É uma longa jornada que começa, inclusive, lá na minha infância. Então, eu tinha essa angústia que eu trouxe para vocês, tinha essas inquietações. A minha mãe vinha de um berço católico, tinha uma mediunidade muito ostensiva, mas na época não frequentava nada, meu pai não frequentava nada, minha avó católica, eu cheguei a participar bastante da missa, mas eu buscava uma coisa, Pri, que nem eu sabia o que era. Eu buscava entendimento, eu não sabia se era uma religião, eu não sabia direito o que eu buscava, mas eu tinha muitas perguntas, muitas dúvidas, e eu levei muitos anos numa peregrinação, inclusive visitei várias igrejas evangélicas, vários templos diferentes, tentando encontrar aquilo que no meu caso eu encontraria lá por volta dos 13, 14 anos num centro espírita. Olha que beleza. E a gente conversou aqui no bastidor a importância da gente desenvolver cada vez mais o nosso relacionamento, a nossa comunhão com Deus. Porque a gente percebe que são muitas vezes, por mais que as pessoas se dizem religiosas, elas não desenvolveram de fato a religiosidade. Essa questão da religiosidade, do relacionamento cotidiano com Deus, são itens escassos mesmo para os religiosos. Como que você pode nos ajudar com esta questão, Larissa? Como que a gente aumenta a nossa relação com Deus? Como que você faz e fez? Relação, né? A própria palavra já nos dá um pouco da resposta. Qualquer pessoa, se a gente pensar aqui na vida, amizades, relacionamentos afetivos, o que existe numa relação? Existe intimidade. Essa intimidade, ela não brota do nada, ela vem com a convivência. Então, o que acontece? Em que ponto é esse que a gente se perde? Muitas vezes a gente deixa Deus, a nossa relação com Deus, com Jesus, com o nosso anjo guardião, numa coisa muito distante, numa coisa muito teórica, como se pelo fato de eu apenas entender aquilo já fosse o suficiente. Quantas vezes a oração vira uma obrigação. E aí a gente faz um repeteco de palavras, fala ali o que a gente tem de cor, coloca com outras palavras, às vezes muito rebuscadas, sem realmente abrir o nosso coração. Então eu diria que talvez o caminho, pelo menos o caminho que eu conheço, o caminho que eu percorri, quando eu nem havia, inclusive, encontrado ainda a doutrina espírita, que foi o caminho que me sustentou, é esse caminho de relacionar-se. Esse lugar em que a gente lida com a vida espiritual, com aqueles que nos acompanham, com o nosso Pai Maior, de uma forma orgânica, no nosso cotidiano. Quando você vai fazer uma oração, é uma conversa.
E é uma conversa que precisa sempre um desnudar-se. Falar, eu brinco, né, que eu falo com Deus coisas que eu não falo nem na minha terapia. Então precisa ser uma relação muito aberta, em que a gente se revela e faz silêncio e fica com Deus e sente aquela presença, porque a gente vai sentir algo. Pode não ser uma resposta racional, como a gente talvez espere, mas vai ser uma presença, vai ser um convívio, vai ser algo que vai nos fazer sentir que estamos mergulhados no amor de Deus. Não basta a gente ler lá André Luiz, por exemplo, que fala isso em uma de suas obras, que nós estamos mergulhados no fluido cósmico universal, quais peixes no oceano, que estamos mergulhados no hausto do Criador, estamos mergulhados em Deus, mas não adianta eu entender isso cognitivamente se eu não sentir isso. Então eu posso dizer a vocês, assim, com muita verdade, que a Larissa lá atrás, que nem conheciam ainda o Espiritismo, longe de ter lido André Luiz, eu me sentia mergulhada nesse amor de Deus quando eu me ajoelhava ali sozinha de noite, conversava com Deus, falava dos meus medos, das minhas angústias, pedia ajuda. Eu já experienciava isso. E eu acho que muito do que falta entre os religiosos, especialmente aqui eu vou puxar o cadinho para o nosso grupo, para o movimento espírita, é essa experiência. A gente tem muita coisa teórica, falta testemunho, falta experiência. Olha, é isso mesmo. E você conta sobre essa questão de saber e ter a confiança de nunca estar sozinha, de saber, né, o fato, como você falou, a gente pode pensar, mas a base do nosso pensamento é o sentimento. E a gente precisa elevar esse sentimento também para que o nosso pensamento vibre com uma frequência diferente junto com o sentimento. Como que você enxerga isso? A mudança do sentimento é importante para que a gente consiga se religar a religião de fato ao mundo espiritual? Sim, e há muitas coisas que influenciam o nosso sentir, na verdade. Então, tem momentos, Pri, que basta a gente que é mãe, por exemplo, né? Basta você... Tem horas que eu olho para as minhas filhas assim e eu faço ali uma oração que vem daquele sentimento, daquele amor que brota ali muito natural naquele instante, naquela hora que eu vejo, meu Deus, que coisa mágica é essa? Que esses 3 seres humanos estão aqui na minha frente, vieram de mim, de alguma forma eu fui instrumento disso, que é tão grandioso, que é tão inexplicável. Então, observa que coisas que a gente escuta, coisas que a gente vê, o olhar que a gente tem para as circunstâncias, uma música, contemplar a natureza, isso mexe na base do nosso sentimento. Isso nos inspira a esses sentimentos que tiram os nossos pés por alguns instantes da matéria, do peso, do chão e nos impulsionam ao alto. E isso ajuda nesse movimento de conexão, esse religar a Deus tem a ver com isso. Então, se eu passo o meu dia a dia só vendo notícia ruim, encharcada, né? Tem notícia que quase que pinga sangue ali do celular ou da televisão. Eu só estou olhando para isso, eu só estou me alimentando disso, eu só tenho conversas pessimistas, materialistas. Vai ficar um pouquinho difícil depois, no final desse dia, eu conseguir parar ali para fazer uma oração e ter algum nível de conexão com Deus. Aquilo de que a gente se nutre, os nossos olhos, os nossos ouvidos, as pessoas com as quais a gente conversa, isso influencia diretamente também essas emoções e esses sentimentos que poderão facilitar ou dificultar essa nossa comunhão ou conexão com Deus. É isso mesmo. Larissa, qual é o recado que você pode deixar aqui, já que você falou que fé é confiar, né? Das pessoas que perderam a confiança em si mesmas, né? Perdi a fé em mim mesma. Como que a gente pode ajudar essa pessoa? Tem sempre uma história a respeito disso, né? Eu atendo muitas pessoas que têm essa fala, às vezes nem é consciente, né? Mas aquilo aparece nas atitudes, aparece na vida. Então, eu acho que um primeiro passo é a gente acolher essa história. Acolher essa história entendendo que em algum momento a gente acreditou nessa descrença sobre nós. Em algum momento a gente acreditou em frases que escutamos,
em falas que nos foram ditas. Em algum momento a gente escutou naquele excesso de precaução, a gente acreditou naquele excesso de medo sobre o que faríamos, sobre quem éramos. Os pais não percebem e às vezes erram tentando acertar. Mas existem fragilidades emocionais sobre a nossa autoconfiança, a nossa fé em nós, que vem às vezes desse excesso de precaução, desse excesso de temor em relação aos passos que o nosso filho vai dando. Mas a gente, agora que já é adulto, somos nós que precisamos fazer esse movimento por nós mesmos, entendendo que as frases que vêm na sua cabeça, você pode até anotar essas frases para torná-las mais conscientes, essas frases automáticas que te dizem que você não é suficiente, que você é uma farsa, que você não vai conseguir, que você sempre faz aquilo, ou qualquer derivado disso, são só frases. Elas não são a realidade sobre você. E do mesmo jeito que em algum momento você acreditou nisso, você pode agora construir novas sinapses neuronais, novas conversas no seu cérebro, que você vai precisar repetir diariamente, do mesmo jeito que esse grupo aqui foi repetido por você ou por alguém para que você chegasse a esse ponto, para que você possa reacender essa faísca de fé em si, no seu potencial e em tudo que você faz, lembrando sempre que somos filhos de Deus, herdeiros do universo, como diria Joana de Ângeles. Que assim seja. Larissa Chaves aqui hoje, lançando o seu livro Fé. Gostaria que colocasse mais uma vez aqui a capa do livro Fé. E para a gente finalizar, Larissa, tem spoiler aí que tem história sua até com o Divaldo Franco, é isso? É verdade, tem uma longa história envolvendo o Divaldo, a minha família, o meu pai, a Mansão do Caminho, a minha juventude. E eu não vou contar nada, que vocês têm que ler o livro. É isso mesmo, é um livro precioso, sensível, necessário para todos nós. E a gente chega na dica do livro também da editora Clarim, mais dica de livro aqui. E é a Quintessência do Espírito, de José Wagner Papini, que é um convite à reflexão sobre a vida e o poder da oração. O autor nos ajuda clareando a nossa inteligência, aprimorando o nosso vínculo também, olha aí, com a divina força criadora que é Deus. E vale lembrar sempre que a Revista Internacional de Espiritismo e o jornal Clarim continuam plenamente ativos, dando prosseguimento ao ímpar trabalho de divulgação de Caibar Schutel. Acesse aí o site, assine, receba na sua casa, seja um assinante digital também, mande o WhatsApp, está aqui para vocês, é 16992706575 ou entre no site www.oclarim.com.br. Larissa, muitíssimo obrigada pela sua participação. Parabéns mais uma vez. Eu falei aqui para os bastidores, nos bastidores com a Larissa, eu fiquei encantadíssima com o livro. Nós vamos presentear todos aqui do nosso estúdio, dos 2 programas que a gente faz, tanto do Conexão quanto do Esferas, com o livro da Larissa. A gente fez questão aqui de fazer uma parceria com a Larissa, porque vale, pessoal, muitíssimo a pena. Muito obrigada, parabéns mais uma vez, que Deus te abençoe, Larissa. Muito obrigada a todos, muito obrigada pelo carinho. E depois que todos lerem, me procurem para dar notícias. Um beijo a todos. Parabéns sempre. A gente continua aqui agradecendo a vocês. Toda semana estamos juntos. Toda quinta-feira, 11 horas da noite na TV Cultura Paulista. Todo sábado, 10 horas da noite na TV Mundo Maior e na Rede Amigo Espírita. E todo domingo, 6 horas da tarde, na Web Rádio Fraternidade. Um beijo, fiquem com Deus e até a semana que vem, se Deus quiser. A alma que é vibração, vida e essência, está nas luzes da sobrevivência, no transcendentalismo das esferas. Esferas da Vida. Apoio Cultural. Porta-Joia Lingerie. Sempre com o melhor atendimento e os melhores preços. Instituto Eurípides. Escola Espírita de Araraquara. Apadrinhe.
Estrutel, estrutura metálica. Óticas Fabrilém, a fábrica da sua lente. Mercatudo, Casas André Luiz. Mercalivros, um mundo de ideias e conhecimento.